E o programa de hoje começa falando sobre futebol. Estamos em ano de Copa. E olha, em ano de Copa, o assunto é sempre o mesmo. Os jogadores, né, a seleção escolhida, o que o Filipão está trazendo de novidade, como é que a gente vai se reunir na casa da família para assistir o jogo, será que a gente vai conseguir o ingresso para viajar, como é que vai estar o país nesta Copa e muitos outros temas. Mas em qualquer lugar que você sentar, o assunto é esse. Mas no dia 20 de abril de 2014 aconteceu algo inusitado. Outro assunto entrou nas rodas de todas as mesas do Brasil, quiçá do mundo, gente. E um lance espetacular veio do futebol do Acre. Um jogador do Atlético Acreano pode se orgulhar por ter feito gol que nem o Rei Pelé conseguiu. Você tem um segundo para decidir o que vai fazer. E pegar aquela bola de primeira com a precisão que ele pegou é muito difícil. O jogador do Atlético do Acre que marcou um golaço do campo de defesa, né? Chutou forte e chutou para fazer o gol mesmo, deu para ver, não rebateu não. O rei do futebol tentou vários gols maravilhosos, fez mais de 1000, né, seu Jair? Você jogou com ele no Santos, o 1000º gol, quem foi substituído o Pelé após fazer o 1000º gol, quem entrou foi o Jair Bala, no lugar do Pelé, mas tem gol que ele não fez, Jair. Tem gol que ele não fez, vamos ver aqui. Tem um cara aí que fez aí. Mas numa partida do Atlético do Acre, pelo Campeonato Estadual, o atacante Gessé estava improvisado na lateral direita, fez o gol que o Pelé não fez em 70, olha aí, ó. Tum, de primeira. Olha lá do Branquinho. Isso, gente, olha lá. Isso. Que isso! Ele fez aquele gol de primeira e lá no meio campo. Ele fez dois gols, o Pelé não fez um só. Parabéns. Ah, Gessé! Eu já fiz alguns gols bonitos, mas a felicidade do Gessé de pegar aquela bola de primeira, a dificuldade é muito grande. O autor do gol mais bonito do ano. E é legal a história dele, porque o futebol não escolhe necessariamente um campo lindo da Inglaterra, um super jogador da Espanha. O gol mais bonito está num campo de terra, senhoras e senhores. Gessé. Por enquanto, o gol mais bonito do mundo nesta temporada. Golaço espetacular. Sensacional. Foi o gol mais falado da temporada. O goleiro do Andirá chuta a bola, chegando direto no atacante do Atlético Acreano, que por enquanto ele não estava de atacante não, ele vai explicar. O Gessé. Gessé, grava esse nome, da Silva Araújo Pessoa, que estava antes do meio-campo. Ele não perdeu tempo, em milésimos de segundo, raciocinou e lançou a bola em um ângulo incrível. Gente, é uma distância de quase 60 metros. Foi como mágica, mas ele, como um bom servo de Deus, vai explicar que não foi mágica, não. E nem o Rei Pelé conseguiu fazer esse gol, gente. O Gessé foi e é notícia em todos os telejornais, no Brasil e no mundo. O jogador acreano já está aí sendo cogitado para o prêmio Puskás 2014, organizado pela FIFA. Gente, o gol do Gessé está sendo considerado por muitos como o gol mais bonito do ano. E ainda não foram escolhidos os finalistas do Puskás, mas existe aí uma forte campanha, um desejo, um abraço para que o Gessé entre nessa lista final. Mas a história do Gessé não para por aí, porque antes do dia 20 de abril de 2014, o Gessé já era um cara muito bem casado e apaixonado, tem uma filha linda, a Letícia, só tem 27 anos, começou a trabalhar com 10 anos de idade, já foi frentista, vendedor de picolé de salgado, vendedor de sapato, enfim, a vida do Gessé é uma vida que tem a cara do Brasil. Bem-vindo, Gessé. Obrigado, Mira, é um prazer estar aqui atendendo o seu pedido. Acho que as pessoas vão me conhecer um pouquinho mais, né, do Gessé fora do futebol e também dentro do futebol. Gessé, eu tenho a honra de estar aqui com a bola. Gente, essa criança aqui, vou mostrar aqui para a câmera 1, essa criança aqui foi a bola que esse craque utilizou para lançar esse gol histórico, gente. E aí, Gessé, não tem mágica nisso não, tem um dedo aí especial. A quem que você atribui esse chute, que foi um chute impressionante para estar aí nos arautos da história do esporte? Eu atribuo essa obra de arte, né, a Deus, né, que é o Deus que eu sirvo. Ele me deu o privilégio e a honra de ser o homem a realizar um feito que muitos jogadores tentaram e só o Gessé do Acre, né, fez, né. Isso é uma honraria que não tem dinheiro no mundo que pague, né, não tem nada no mundo que vai tirar o brilho nem o desejo de
de ser esse cara que fez esse gol antológico, né? Que vai ficar não só gravado na história desse ano, mas na história do futebol. Ele vai ser lembrado com certeza por muitos e muitos anos. Gente, desde que eu comecei a conversar com o Gessé é um cara muito inteligente e, além disso, ele é um cara que ele é muito honrado e presta honra. Gessé, desde que a gente começou a conversar, você fala que essa data não foi a data mais importante da sua vida, não. A data mais importante da sua vida foi o seu casamento, o nascimento da sua filha. Conta um pouco dessa vida tão bonita, Gessé, que é a sua história. Né, podendo falar um pouco mais de mim, né, desde criança eu sempre batalhei, né, pelos meus objetivos, né, pelos meus sonhos. E eu vi no futebol a maneira que eu poderia mudar a história de vida da minha família, né, da minha mãe, uma mulher batalhadora, que é como todo brasileiro, né, que levanta bem cedo e dorme bem tarde, né, que os filhos já estão dormindo e ela ainda continua acordada, limpando casa, lavando roupa. E isso é até hoje, né, e um dia desses eu falei para ela que eu ia dar um dia que ela ia poder sentar numa varanda, ficar olhando o tempo passar, sem se preocupar com dinheiro, sem se preocupar com contas, porque eu ia sustentá-la, ia dar uma vida melhor para ela, uma vida digna. Não que a gente não tenha uma vida digna, né? Mas um conforto melhor, você poder ir num lugar e poder comprar aquilo que você deseja, né? Eu acho que a vida não é só simplesmente o dia a dia, mas tem também essas coisas que valem a pena também, que são a ser lembradas durante a nossa vida. E aí, Gessé, você casou cedo, né? Você casou novo. Eu sou um jovem determinado, né? Eu me considero um jovem. Eu namorei com a minha esposa 20 dias, né? Eu estava determinado a casar e com 20 dias de namoro a gente já casou. É uma data tão legal que foi na virada do ano, né? A gente começou a namorar no dia 10 de dezembro, no dia 31 para a virada do ano a gente já casou, já colocou anel no dedo, a gente comprou nossas coisas, primeiras coisinhas, geladeira, fogão, cama e uma televisão, que é o básico de qualquer casal, né? E desde então a gente tem sido parceiro, né? A gente tem sido companheiro, além de ser marido e mulher, a gente tem sido isso, né? Amigo. Muitas das vezes ela é a cabeça da casa, né? Ela é uma mulher muito inteligente também, muito sábia, ela edifica a minha casa. Coisas para decidir, quem decide é ela, né? E eu acato com o maior prazer, porque a gente tem que ser sábio até em ouvir, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e só uma boca, né? Eu acho que a minha vida passa muito por isso, né? Pela essa humildade de eu saber ouvir. Eu fui muito humilhado, né? Muitas pessoas diziam que eu não ia conseguir, que eu era um sonhador, ia contra todas as lógicas, né? Eu era criticado até o dia 20 de abril, né? Que eu era um jogador ruim, jogador que é isso, jogador que era aquilo, e hoje eu sou alvo de elogios, alvo dos parabéns das pessoas, e isso me deixa muito satisfeito, porque eu tenho conseguido só uma parte do meu sonho, né? Eu ainda quero a outra parte, que é poder ajudar muitas pessoas. Eu tenho um projeto de vida, né? Como cidadão, abrir escolinhas de futebol, fazer uma fundação para ajudar pessoas carentes, né, dar ajuda, assistência social, pessoas a se inserirem realmente na sociedade, né, dando qualidade de vida para elas, um curso técnico, informática, cursos profissionalizantes. Eu quero que a minha fundação, que Deus vai colocar nas minhas mãos, e eu creio que esse ano Deus vai me honrar muito mais. Eu tenho um sonho também de ajudar meu pastor a construir o templo da igreja, né. A nossa igreja é pequenininha, mas é aconchegante, ela é como coração de mãe, como as pessoas dizem, sempre cabe mais um, né? Mas a gente quer construir um prédio confortável que sirva para a comunidade, né? Não só sirva como igreja, mas também como uma escola, tem um projeto social. Então a minha vida passa por isso, né? Por sonhos, não só os meus, mas das pessoas que me cercam, da minha comunidade. Agora, Gessé, deixa eu te perguntar. Você sabe, mais do que ninguém, como o futebol ele interfere socialmente na vida de um jovem, principalmente de jovens de comunidades mais carentes. Como é que você foi inserido no contexto da bola? Eu morava num município pequeno, né? Mas desde pequeno, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu via os craques na televisão, né? Ganhando dinheiro, falando das famílias, né? Alguns falando da família que tinha dado uma casa, que tinha dado um carro. E despertou em mim esse desejo, né? A minha mãe não queria que eu jogasse futebol. A minha mãe sempre foi enfática em falar que queria que eu estudasse e fizesse faculdade. Logo que eu saísse do colegial, eu terminei o ensino médio e logo em seguida eu fui para São Paulo jogar uma Copa São Paulo. E a minha mãe não entendeu nada, né? Ela só chorava, foi a primeira viagem que eu fiz, ela só chorava, e isso ficou marcado na minha cabeça. Mas eu sempre fui um cara determinado, né? Eu apanhei muito por jogar futebol, minha mãe me bateu. É básico, né? Porque o pai quer que o filho estude. Primeira coisa é estudar. Você vai comer bola? Ela dizia, você vai comer futebol? Não, quem vai precisar de comer estuda, tem um trabalho digno.
Mas hoje ela tem muito orgulho de mim, né? Hoje ela é reconhecida como a mãe do Gessé, né? Ela ainda não apareceu em lugar nenhum na televisão, mas as pessoas sabem quem é ela, as pessoas sabem que ela é minha mãe. E eu tenho o maior orgulho de dizer que a dona Sebastiana é um exemplo de vida para mim, né? Isso é algo bem marcante porque ela tem uma história de vida legal. É até difícil falar porque muitas das vezes ela tirou a comida da boca dela e colocou na minha e da minha irmã, né? E isso fica bem marcado porque ela é uma mãe realmente, né? E isso ficou gravado e nunca mais vou esquecer. E é isso que eu tenho tentado transferir para minha filha, né? E... Forte, né, Gessé? Olha, o Gessé é esse exemplo de gente gente brasileira, gente do Acre, que para crescer teve que batalhar. Ele começou aos 10 anos, eu estava falando para ele, eu comecei aos 12. Também para chegar em qualquer lugar a gente tem que começar cedo, né, Gessé? Agora, Gessé, vamos lá. Você fez um gol, como você bem disse, antológico. É um gol para ficar na história do futebol mundial. E num ano em que o Brasil cedia a Copa do Mundo. Então, quer dizer, tem um monte de temperos aí, de coisas que se uniram para que você fizesse também esse gol, claro, além da mão de Deus. Existe um desejo no coração do brasileiro muito, muito forte em que o Brasil vença essa Copa. Claro que nós estamos vivendo, não exatamente um Brasil, uma Copa dentro do Brasil que queríamos, né? O Brasil que queríamos é um pouco diferente desse aí, mas, enfim, somos o país que vai sediar a Copa, então temos que também agradecer esse reconhecimento da FIFA em relação ao Brasil. E aí, Gessé, você tem esse momento de, vamos dizer assim, de fama repentina. E que para alguns pode dizer assim, não, 15 minutos de fama para o Gessé. O que eu, rapidamente conversando com você e analisando esse histórico, já tem um mês, você não para de ser convidado para entrevistas no seu estado, provavelmente vai viajar muito aí pelo Brasil, ou seja, tudo conspirou a favor da sua história no futebol, Gessé. E agora, quais são, você já falou dos seus projetos sociais, mas e agora, qual é o seu desejo, o que você gostaria de fazer dentro do futebol? De verdade, qual é a sua situação? Você é um jogador, um excelente jogador, um jogador ainda para aprender? Qual é a sua real situação? Fala um pouquinho de você daqui para frente. Deus é tão grandioso que ele colocou esse gol num ano tão importante, futebolmente falando, né? Que nem você falou, não é o Brasil país, né, que a gente queria, né? Mas a gente sabe que o Brasil, quando chega do dia 12 de junho até o dia 13 de julho, é uma só nação, né? As bandeiras aparecem, você abraça pessoas que você não conhece para comemorar um gol. A gente é realmente o país do futebol, né? Uma nação que respira futebol. Mas assim, falando da minha opinião a respeito disso, eu acho que eu quero viajar ao Brasil não só para falar do meu gol, mas também para deixar reflexões, né? Muitas pessoas já falaram que Copa do Mundo não se faz só com estádio, né? Acho que o Brasil tem algumas coisas que também deveriam pegar desse dinheiro, que é trilhões e trilhões de reais, eu não sei o valor exato, e ter transformado isso em reais transformações para o nosso país, né? Melhores hospitais, melhores colégios, faculdades que abracem realmente a comunidade, presídios que realmente reeduquem as pessoas a voltarem à sociedade como cidadãos de bem, né? Eu acho que passa por isso, né? O Brasil não é só futebol. O Brasil vai passar por um momento de um mês de euforia e depois vamos colocar pessoas para estudar dentro de um estádio de futebol, vamos colocar doentes dentro de um estádio de futebol, vamos colocar presidiários dentro de um estádio de futebol. Eu acho que a gente deveria ter pensado realmente se valeria a pena ter feito uma Copa do Mundo no nosso país, né? Claro que a gente fica... Quando chegar a época da Copa do Mundo, eu vou esquecer totalmente disso e vou torcer para o meu país, né? Porque eu sou uma nação, sou um brasileiro de coração. Mas fica essa reflexão, né? Eu acho que o Gessé, enquanto cidadão, está triste porque existe esse déficit de desigualdade social no nosso país e dinheiro está sendo gasto, né? Quem paga a conta no final sempre somos nós, né? Os impostos vêm
vem no pão, vem no açúcar, vem no leite, vem no arroz, no feijão, na carne, na gasolina. Porque eu tenho países no mundo que já sediaram a Copa do Mundo e realmente mudaram ou melhoraram a sua qualidade de serviços públicos, como a Alemanha, né? A Alemanha tem arenas belíssimas que servem como arenas, não só para o futebol, tem outros projetos dentro da arena. E você vê uma melhoria na saúde, na qualidade de transporte público, na melhoria da educação. É um país de primeiro mundo, mas a gente é um de terceiro, mas a gente também pode chegar a ser primeiro. Basta a gente querer, basta a gente ter investido esse dinheiro realmente naquilo que traz futuro, né? Que traz melhorias para o nosso país. Não, e basta fazer como o Gessé, aplicar a sua energia para uma coisa certa, para um foco. E tem aí esses resultados, esse resultado que foi esse gol maravilhoso. Um acriano nosso, gente da gente. Então a gente tem o prazer de receber o Gessé aqui, o pai da Letícia, para conversar com a gente. Ele que é um filho maravilhoso, um esposo maravilhoso, conversando um pouco com ele a gente já percebe. E o que a gente quer agora é que o Gessé encerre, batendo uma bolinha aqui pra gente no nosso estúdio mesmo. Você vai ver aí um pouquinho do Gessé batendo bola. E a gente te agradece, Gessé, e torce muito pelo teu sucesso, porque é assim que nascem os grandes jogadores, os grandes homens de Deus, os grandes ativistas, as pessoas que fazem alguma diferença nesse nosso país e quem sabe no mundo. Então, parabéns. E em ano de Copa a gente tem que falar de bola e tem que falar de um acriano que está aí, ó, deixando uma marca indelével na história do futebol, que é o Gessé da Silva Araújo Pessoa. Pessoa é da esposa dele, viu? Da Josane. A Josane já ligou, já sabe onde é que o Gessé tá, já tá tudo informado, viu, Josane? Tá aqui com a gente. Gessé, o grande jogador de futebol do Acre, do Brasil para o mundo. Obrigada, Gessé, conta sempre com a gente. E na revista Amazônia S.A. você tem Gessé também. Obrigado, Mila, pelo convite. É isso, né? O Gessé é esse cara simples que vocês puderam ver um pouquinho, né? Esse cara batalhador que não vai deixar de batalhar pelos seus objetivos, né? Antes de ser um profissional, é um pai, é um marido, é um filho, é um irmão, né? Eu quero deixar o meu legado, né? Eu quero ser lembrado por coisas boas e eu vou buscar isso, né? Uma honra receber o craque aqui com a gente. Ele que é de uma humildade aí, com certeza essa essência não vai se perder, não. Esse é o nosso Gessé e que venha muita fama, sim, para o Gessé e, claro, bons contratos para o nosso acriano, porque ele mais que merece. Hoje no Amazônia S.A. o assunto também foi bola com o Gessé da Silva Pessoa. Gessé, tô contigo, hein? Vou votar em você. Apoio o Gessé no Prêmio Puskás. Merece ser considerado o gol Puskás. O Gessé está com muita moral. Tá aí, uma honra conversar com o Gessé, gente.